Imagine viver uma vida onde sua existência depende do ângulo da sua cabeça, do silêncio entre 2 goles de chá e de como você sorri com os dentes pintados de preto. Bem-vindo ao Japão feudal, onde as mulheres mais bonitas do palácio não falavam. E mesmo assim podiam destruir uma reputação inteira com um simples olhar. Antes de puxar o futon e fechar os olhos, já deixa o like para espalhar essa história esquecida, se inscreve no canal e comenta aí de onde você tá ouvindo. E que horas são por aí? Agora apaga as luzes, respira fundo, porque hoje você vai dormir ao som de segredos sussurrados por trás de um leque. Ela foi encontrada morta, sentada como uma estátua de porcelana, com um leque fechado nas mãos. Nenhum grito, nenhuma gota de sangue. Apenas o perfume de yuzu ainda flutuando no ar e uma expressão tão serena que parecia zombar da morte. Ao lado do corpo, uma carta com 3 ideogramas caligrafados à perfeição. Eu me apaguei. Mas ninguém no palácio ousou lê-los em voz alta. Antes de ser lembrada como a que partiu em silêncio, ela foi apenas mais uma entre muitas. Uma sombra costurada em seda, treinada desde menina para virar lenda ou desaparecer tentando. Seu nome real? Esquecido. O apelido? Sussurrado nos corredores como superstição. A concubina do leque fechado. Diziam que quem cruzava o olhar com ela perdia mais do que a vez com o daimyo. Perdia o chão. Mas antes da lenda, houve um dia. Um único dia como qualquer outro. Ou quase. Porque nesse dia, o leque não se abriu. E no Japão feudal, isso era mais perigoso do que uma katana afiada. O sol ainda não havia tocado o jardim interno quando ela acordou. Ou fingiu acordar, já que concubinas não dormem. Elas repousam em compostura performática. Até mesmo o cansaço era ensaiado. Ela se levantou como de costume, com a delicadeza de uma nuvem em dia de cerimônia. As servas entraram com bacias mornas e olhos treinados para não olhar demais. O banho foi discreto, os gestos repetidos, a fragrância medida. Nada de novo. Exceto o silêncio. Um silêncio mais denso que o normal. Como se algo no ar já soubesse o que aconteceria. O rosto foi pintado com o pó pálido que apagava identidades. As sobrancelhas foram apagadas, redesenhadas. A boca. Uma mancha vermelha no centro dos lábios, como se um segredo tivesse tentado escapar e sido silenciado com tinta. O ritual todo levava horas, mas ela fez em metade do tempo. Como quem sabe que não precisa mais fingir para sobreviver. O kimono escolhido não foi o usual. Era branco, com bordados de garças prateadas. Roupa de cerimônia, roupa de partida. As servas notaram, mas servas não perguntam. Apenas abaixam o olhar e seguram o espelho polido com as 2 mãos. E ela, diante do reflexo, sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Do tipo que alguém sorri ao ganhar liberdade. Ou perder o medo de vez. No salão de chá, todas as outras estavam. As rivais, as favoritas, as que juravam não se importar. Cada uma em sua pose estratégica, vestidas para serem lembradas. Mas ela entrou como quem já sabia que não precisava competir. Nem olhou para o daimyo. E isso, naquele mundo, era um terremoto em silêncio. O daimyo ergueu os olhos. Só uma vez. E não disse nada. Também não a chamou. Ela sentou-se como de costume. Serviu chá. Sorriu. Disse um haikai que ninguém entendeu. Mas todos fingiram que sim. E então, enquanto o dia se arrastava feito sombra no tatame, ela saiu do salão. Leve, invisível, inofensiva. Horas depois, quando a noite caiu, o leque foi encontrado ao lado do corpo, fechado. O símbolo da recusa final. Uma concubina não pode dizer não, mas pode fechar o leque. E naquele gesto silencioso, ela disse tudo. Que não era mais flor para ser colhida, que não era mais sombra para ser usada, que a última cena já tinha sido ensaiada, e o público nem percebeu. E se você acha que isso é o fim, espera até descobrir o que acontece com quem desafia um império, usando apenas um sorriso e um pedaço de bambu dobrado. Porque amanhã, o palácio inteiro vai acordar, com medo do silêncio. O corpo ainda estava quente quando começaram as suposições. Veneno? Suicídio? Castigo disfarçado de escolha? Mas nenhuma teoria explicava o que perturbava mais: a calma. A morte não pareceu lutar com ela. Só se acomodou ali, como mais uma camada de roupa que ninguém pediu. E isso
no Japão feudal, era a verdadeira heresia. A história não começa com o fim. Começa no momento exato em que ela entendeu que era invisível por design. Desde pequena, foi moldada para caber no molde e sorrir sem mostrar os dentes. Escolhida para servir, mas não falar. Para encantar, mas não existir. Seu primeiro treinamento não foi de postura ou poesia, foi de silêncio. Na escola de moças da corte, aprendeu a andar sem fazer barulho, a rir sem soltar som, a chorar para dentro. O objetivo era claro: tornar-se presença sem perturbação, um enfeite vivo, um suspiro com batimentos cardíacos. E entre uma aula de shamisen e outra de etiqueta respiratória, ela aprendeu o que nenhuma sensei ensinava: como sobreviver sendo quase ninguém. Aos 13, foi escolhida. Aos 14, enviada ao palácio. Aos 15, vestia seda demais e comia de menos. Seu nome foi apagado. Ganhou outro. Um nome doce, fluido, fácil de esquecer. Exatamente como devia ser. Porque nomes fortes criam raízes e concubinas não podem florescer. Só decorar o vaso. Na primeira noite com o daimyo, não houve romance. Houve cerimônia, sake, poemas, metáforas sobre garças e neve, depois, silêncio e um futon. Ela cumpriu o papel com perfeição. Mas quando ele dormiu, ela ficou acordada, encarando o teto, tentando entender onde, exatamente, tinha deixado a própria alma. Nos meses seguintes, virou figurante no próprio enredo. Chamavam-na às vezes, ignoravam-na outras. Ela sorria sempre. Não porque gostava, mas porque sorrir era menos arriscado que perguntar. O palácio era um teatro de guerra sem sangue. As rivais não brigavam, elogiavam, com veneno escondido entre as sílabas. Cada gesto era um jogo, cada passo, uma provocação não dita. Um kimono mais ousado, um perfume novo, um haikai melhor recitado. E ela jogava bem, não por ambição, mas porque sabia que quem não joga vira peça descartável. A sobrevivência era uma arte que exigia talento e ausência total de apego. Ela se tornou boa demais. Tão boa que passou a assustar. O daimyo havia menos. As servas cochichavam mais. A corte, antes encantada, começou a desviar os olhos. Porque mulheres que entendem o próprio valor são perigosas. E mulheres perigosas, no Japão feudal, ou viravam lenda, ou eram silenciadas. Naquele dia, o último, ela não se arrumou como as outras. Não buscou o olhar do Senhor. Não competiu. Ela só existiu. Com uma tranquilidade tão afiada que parecia uma provocação. E todos notaram. Mesmo que tenham fingido não ver. Foi quando ela se levantou, no meio do chá, que os boatos começaram a nascer. Porque ninguém levanta no meio do chá. Ninguém quebra a encenação. Ninguém sai do palco antes da última reverência. Mas ela saiu. Deixou o salão, o sorriso, o script. E enquanto atravessava os corredores, já não era mais uma concubina. Era uma nota dissonante numa música muito antiga. E ninguém sabia como lidar com isso. Na manhã seguinte à sua morte, nenhuma concubina tocou no leque. Era como se o objeto tivesse herdado um tipo específico de maldição. A de lembrar que, mesmo sem voz, ela havia dito tudo. E dito de forma fatal. O daimyo não comentou. Ninguém ousou. Mas naquele silêncio, algo no palácio havia trincado. Voltemos ao momento em que o leque ainda era só adereço. Ela passava os dias em postura perfeita, sentada como uma obra de arte que ninguém comprou, mas todos elogiavam. Seus olhos observavam tudo. E é claro, ela sabia o que se dizia por trás das divisórias de papel. Sabia quem seria chamada à noite, quem estava em ascensão, quem cairia. Ela sabia porque parou de competir. E isso assustava. Quando uma mulher recusa a corrida, todos desconfiam que ela conhece um atalho. E ela conhecia, não para o poder, mas para o desconforto alheio. Seu segredo? A ausência de necessidade. Ela já tinha perdido o que as outras ainda tentavam proteger. A ilusão de controle. Enquanto as demais se engasgavam com metáforas florais e sorrisos treinados, ela ficava em silêncio. Mas não era um silêncio submisso. Era um silêncio cheio, denso. Não estou jogando, mas posso te destruir com um piscar de olhos. E todos sentiam isso. Principalmente ele, o daimyo.
Certa vez, ela foi chamada ao aposento real e ficou imóvel. 30 segundos, 1 minuto, até ele repetir o nome dela. A tensão era tanta que até o incenso parou de queimar. Ela então levantou, caminhou até ele e disse com voz mansa: "Apenas não achei que fosse meu dia." E ali, sem saber, ela escreveu o prefácio da própria tragédia. Depois disso, veio a distância, o chá mais frio, a ausência nos poemas, o olhar desviado nos corredores. O palácio era feito de sutilezas, e ser esquecida era uma punição pior do que ser punida. Mas ela parecia tranquila, como quem já tinha morrido por dentro, e agora só esperava o corpo entender. As outras concubinas a evitavam, não por desprezo, mas por medo de contágio. Medo de também parecerem pouco interessadas, de também perceberem que não era amor, nem desejo, nem poesia. Era sobrevivência disfarçada de tradição. E ela, com o leque fechado no colo, observava tudo com olhos que diziam: "Eu sei." Até o dia em que deixou de comparecer ao jardim. Ninguém comentou, mas todos notaram. O vazio dela ocupava mais espaço do que sua presença. Foi quando a sussurrante Lady Hannah disse: "Será que ela foi enviada de volta?" Ninguém respondeu. Mas no fundo todas sabiam: quem sai calada não volta. Naquela noite, ela reapareceu. Kimono branco, cabelos presos com perfeição quase ofensiva. Sentou-se entre as demais, como se nunca tivesse sumido. E sorriu. Um sorriso de quem já sabia que o próximo gole de chá seria o último. Porque às vezes, o adeus mais perigoso é o que vem antes da despedida. Quando encontraram seu corpo, havia algo ainda mais perturbador do que o leque fechado. O espelho virado para a parede. No palácio, isso era quase um grito. Concubinas não viravam espelhos. Elas os consultavam como oráculos, para saber quem ainda eram, ou ao menos, quem precisavam fingir ser. Mas naquele dia, ela se recusou a ver o próprio reflexo. Não porque não gostasse da imagem, mas porque já não se reconhecia na pintura que a maquiagem criava. O rosto branco como papel, as sobrancelhas ausentes, a boca marcada como selo de envelope real. Aquilo era um disfarce de porcelana, não uma mulher. Foi durante a preparação da manhã que tudo começou a sair do script. A serva mais velha, acostumada a gestos mecânicos, notou. Ela não desviou o olhar como sempre. Encarou, longamente, como quem está memorizando um rosto antes de sumir com ele. Não disse nada, claro, porque no palácio, os olhos falavam. A boca só servia para sussurrar haikais. Ela recusou a flor no cabelo. Disse que preferia o pente simples de madeira escura. Discreto como minha utilidade. Disse com um sorriso irônico que fez a serva engolir seco. Ninguém brinca com essas palavras ali. Utilidade é o que mantém uma mulher viva dentro do palácio. O que faz com que ela seja chamada. O que define se ela será lembrada ou substituída. Na hora do chá, não se sentou no lugar habitual. Escolheu o canto, a sombra. Não por timidez, mas por provocação. E quando uma das concubinas fez uma piada sobre camuflagem no jardim, ela respondeu apenas: "Flores demais confundem os olhos. Às vezes, o vazio chama mais atenção." O daimyo a viu, é claro. Não diretamente, mas com o canto do olho, como se vê um presságio. Ela não tentou seduzir, nem servir, nem sorrir. Só ficou ali, como um poema que ninguém decifrou, mas todo mundo ficou desconfortável em ignorar. Isso era novo. Isso era perigoso. Mais tarde, enquanto o palácio cochilava sob o calor do meio-dia, ela foi até a sala de música. Pegou o shamisen e tocou. Uma melodia lenta, triste, com notas tão espaçadas que pareciam intervalos de pensamento. As outras ouviram à distância, fingiram que não ouviram. Mas todas prenderam a respiração por alguns instantes. Naquela música, havia algo impuro. Algo pessoal. E no mundo das concubinas, ser pessoal é um erro estratégico. O papel delas é ser tudo o que o outro deseja, e nada além disso. Mas ela ousou ser alguém, ainda que por 2 minutos e meio, e isso foi suficiente para causar uma rachadura no teatro inteiro. À noite, deixou o quarto aceso, o chá intocado, e o espelho, virado. Não houve bilhete, não houve escândalo, apenas uma escolha.
A escolha de não mais se ver como algo que agradasse os outros. O leque fechado foi só o selo. Mas a decisão? Veio horas antes, quando ela olhou o próprio rosto e finalmente disse: "Isso não sou eu." O chá esfriou antes de alguém tocar nele. Não era veneno. Não era pressa. Era um detalhe tão sutil quanto devastador. Ela deixou a bandeja arrumada, o vapor subindo, e simplesmente não bebeu. Na tradição do palácio, isso equivalia a cuspir no altar. Chá não era bebida, era submissão líquida. Na manhã anterior, a rotina foi seguida com precisão quase teatral. As camadas de kimono, os cabelos penteados como ondas paradas no tempo, o perfume aplicado com exatidão. Mas entre cada gesto, algo estava errado. Uma pequena hesitação no nó do obi, um olhar demorado pela janela, um silêncio não ensaiado. Ela recusou o penteado do dia. Quis algo mais simples. "Hoje não tenho cabeça para caracóis", disse com ironia. A serva riu, hesitante. Depois contou para outra. E como todo segredo no palácio, virou uma epidemia. Em poucas horas, todas já sabiam. Ela não estava igual. E ninguém sabia se isso era bom ou catastrófico. No salão principal, sentou-se com postura perfeita, mas o olhar vagava. Não como distração, mas como quem já está em outro lugar. Quando perguntaram se ela escreveria um poema para o Haikai da tarde, ela respondeu: "Hoje minhas palavras estão ocupadas comigo." E sorriu. Daquele jeito que deixa no ar uma sensação de desobediência elegante. As outras concubinas, que viviam entre competitividade passiva e elogios radioativos, se entreolharam. Aquilo era perigoso. Uma concubina que não finge entusiasmo vira profecia ambulante. Porque se uma parar, outras podem seguir. E o palácio, apesar das flores, é feito para manter mulheres em estado de alerta contínuo, como pássaros em gaiolas de ouro. Ela levantou antes da cerimônia terminar. Disse que o chá estava amargo demais para se fingir doce. Ninguém riu. O daimyo fingiu que não ouviu, mas seus dedos apertaram o braço do trono, e no gesto contido, ela viu o que precisava. Estava mexendo com a ordem. Não por gritar, mas por recusar-se a sussurrar. De volta aos seus aposentos, não chorou, nem destruiu nada. Apenas tirou o kimono, dobrou com cuidado e o deixou à beira do futon. Colocou um novo, branco, leve, quase simples. E com ele veio o gesto final. Preparou chá para si mesma. Quente, aromático, servido com capricho. E não o bebeu. Na tradição da corte, oferecer chá é um ato de entrega. Recusá-lo ou ignorá-lo é um ato de independência. Ela não precisava de veneno. Sua rebelião era mais refinada. O veneno estava no gesto, na recusa de participar do próprio enredo. E naquele instante, ela se tornou um capítulo à parte da história. Horas depois, quando abriram a porta, o aroma ainda flutuava no ar. O chá estava intacto, mas no chão, ao lado da bandeja, o leque permanecia fechado. E essa foi a palavra final. Na manhã seguinte à morte dela, todas serviram o chá com as duas mãos. Todas sorriram com mais cautela. E todas, sem exceção, vestiram branco. Ninguém combinou isso. Foi instinto. Medo, talvez. Ou a estranha sensação de que, mesmo morta, ela ainda observava. E julgava. A morte não foi discutida, nem nomeada. O daimyo não falou sobre o assunto. Só ficou mais quieto, mais tenso. Os servos tropeçavam com mais frequência. O som das fontes parecia mais alto. Até os pássaros do jardim calaram por um dia. A ausência dela tinha um peso físico, como se o ar tivesse dobrado de densidade. As concubinas sussurravam menos. Cada elogio vinha com uma pausa maior. Cada olhar atravessado durava meio segundo a mais. E no meio disso, uma dúvida começou a crescer. Teria sido um recado? Um protesto? Ou apenas a consequência de algo que ninguém quis ver vindo? Lady Cole, sempre a mais falante, começou a praticar caligrafia com mais fervor. Lady Hannah passou a usar perfumes mais suaves. Até a jovem Akemi, recém-chegada, engavetou os poemas provocativos. Todos perceberam que a linha entre charme e punição era tênue, e o leque era o marcador. No templo do jardim, uma das servas acendeu incenso em nome dela.
sem permissão, sem cerimônia oficial. Um gesto perigoso, mas inevitável, porque no fundo, todas sabiam. O que morreu ali não foi só uma mulher. Foi uma narrativa, a de que concubinas não podem escolher. Mesmo morta, ela havia feito o impensável, tomado o controle do próprio enredo, e isso era aterrorizante. O palácio era um organismo vivo, feito de tradições, rotinas e medos. E ela, com um único gesto, introduziu um vírus de lucidez. E se? Que começou a roer os pilares invisíveis da obediência. O daimyo, incomodado com os olhares contidos, mandou pintar novas flores no salão principal, como se tinta apagasse fantasmas. Como se sakuras nas paredes curassem a rachadura no chão. Mas nada funcionava, porque o silêncio dela continuava mais alto que todas as ordens. Aos poucos, boatos surgiram, de que ela tinha sido treinada em outra escola, de que sabia segredos da corte, de que tinha sangue nobre ou ligação com espíritos antigos. Quanto mais tentavam apagá-la, mais lendária ela se tornava. O nome que antes ninguém lembrava, agora ninguém ousava esquecer. E assim, sem festa, sem retrato, sem luto oficial, ela virou mito. Um mito que flutua entre as cortinas, se esconde atrás das portas de papel e, dizem, ainda sussurra quando alguém tenta abrir um leque para mentir. A partir da terceira manhã, ninguém mais pronunciava seu nome. Não por desrespeito, mas por precaução. Como se citá-la fosse convocar sua presença. Mas o estranho é que ela já estava ali. Em todos os lugares. No jeito hesitante das novatas. No silêncio desconfortável entre os banhos. Até nas pausas longas dos poemas. A concubina esquecida virara padrão ouro. Ninguém admitia, mas todas estavam tentando imitá-la. Disfarçadamente. Uma risada contida aqui, um leque fechado por 2 segundos a mais ali. A diferença é que agora, ser misteriosa não era mais charme. Era estratégia de sobrevivência. Lady Aiko trocou seus kimonos florais por tons neutros. Lady Mei deixou de usar o penteado favorito do daimyo, para não parecer insistente. A atmosfera era de velório prolongado, só que ninguém sabia se estavam lamentando a perda dela, ou a própria liberdade de ainda tentar ser lembrada. O daimyo, por sua vez, começou a olhar diferente. Mais desconfiado, mais cauteloso. Aquilo que antes era jogo e prazer, agora parecia campo minado. A cada nova concubina, um olhar rápido para ver se a sombra dela estava ali também. Escondida atrás de um gesto, um perfume, um tom de voz. Na sala de caligrafia, começaram a surgir poemas estranhamente semelhantes aos que ela escrevia. Sem nome, sem assinatura. Apenas deixados ali, como pegadas que ninguém ousava seguir. Até os músicos passaram a tocar notas mais lentas, mais tristes. O palácio inteiro parecia respirar no ritmo que ela deixou. Havia algo novo no ar. Um tipo de luto funcional. Não havia choro, nem preto, nem incenso oficial. Mas todas pareciam ter entendido que algo tinha morrido junto com ela. A ilusão de que bastava obedecer para estar segura. E isso, mais do que sua morte, era o que realmente assustava. As servas comentavam baixinho sobre um rumor. Que ela sabia um segredo do daimyo. Algo do passado. Algo perigoso. E que o silêncio dela foi comprado tarde demais. Se era verdade, ninguém sabia. Mas no Japão feudal, um boato com perfume e tragédia viajava mais rápido que qualquer mensageiro a cavalo. As mais velhas começaram a revisitar os códigos de conduta. Sugeriram novas posturas, menos iniciativa, mais submissão. Mas era tarde. Ela havia mostrado que a rebeldia podia ser feita com gestos suaves. Que não era preciso gritar, bastava não sorrir na hora esperada. No final da semana, uma coisa mudou para sempre. Um leque preto foi deixado no altar do salão principal. Ninguém confessou. Nenhuma serva assumiu. Mas estava lá, fechado, sozinho. E essa foi a primeira oferenda oficial à mulher que morreu sem ser permitida, mas renasceu como símbolo. Foi durante a cerimônia do chá lunar que tudo saiu do controle. A mais jovem entre as concubinas, Ayami, recém-chegada, cheia de entusiasmo e perfume doce demais, tentou contar uma piada. O tipo de comentário fofo, treinado para arrancar um sorriso do daimyo. Mas ninguém riu, ninguém ousou, porque naquele salão ainda havia o eco dela.
A Yami percebeu tarde demais que ali não se fazia mais graça. Não depois da morte silenciosa com gosto de protesto. Ela corou, abaixou os olhos e tentou recuperar com um haikai. Mas até o poema soou deslocado. Todos os olhos buscaram os das outras, como se perguntassem: ela não entendeu ainda? O daimyo, sempre impassível, apenas respirou fundo. Mas a tensão no ar era palpável. O leque dele se abriu e fechou com um estalo seco. Foi o suficiente. O recado estava dado. A Yami se retirou da cerimônia, dizendo estar indisposta. Mas no dia seguinte, apareceu com o kimono branco. Coincidência? Ninguém achou. A concubina que morreu sem gritar, agora gritava através das escolhas das outras. Ela virou jurisprudência emocional. Toda a ação era precedida por uma dúvida. Será que ela faria isso? Até mesmo o silêncio ganhou novas camadas. Não era mais ausência de fala. Era presença estratégica de memória. Nas noites mais quentes, algumas concubinas se reuniam no jardim. Tecnicamente proibido, mas tolerado. Nessas rodas, não se falava o nome dela, mas tudo girava em torno dela. O novo código de conduta era sussurrado ali. A regra não escrita: parecer tranquila, ser letal. Como ela foi? Um dia, uma das veteranas disse: ela morreu antes que notassem que estava viva. E todas entenderam. O maior truque dela foi não disputar o poder, mas expor sua farsa. E quando ela recusou continuar fingindo, o sistema desmoronou em silêncio, como um castelo de cartas sopradas por dentro. A rebeldia dela era incômoda porque não era agressiva. Era estética. Era no jeito de não buscar aprovação, de existir com tanta serenidade que parecia acusação. E no fundo, todas queriam aquilo. A liberdade de se sentar torta, de comer mais do que devia, de rir alto, nem que fosse só uma vez. Mas a punição foi exemplar. Não pela morte, mas pelo que veio depois. Ninguém sabia como agir, como agradar, como permanecer. As regras foram implodidas, mas nada novo foi colocado no lugar. E esse vazio era ela, ainda ali, ainda ensinando. E assim, mesmo sem olhos, ela passou a ser observadora. Mesmo sem boca, a mais influente. Mesmo sem nome, a mais temida. O daimyo perdeu o controle do harém sem perceber. Porque no momento em que todas começaram a imitá-la, ele deixou de ser o centro do jogo. O dia em que o daimyo chamou outra concubina pelo nome dela, foi o dia em que a morte realmente começou a incomodar. Foi um erro, um escorregão, um lapso, mas o suficiente para gelar a sala inteira. Ele corrigiu rápido, muito rápido, mas todos ouviram. E mais importante, todos sentiram. Lady Hannah, a escolhida da noite, congelou com o chá nas mãos. Ela não chorou, não se ofendeu, só abaixou o rosto e bebeu, mesmo sabendo que naquele momento era apenas um substituto, uma réplica sem alma. Era oficial. Até o daimyo não conseguia mais se libertar dela. O nome que ninguém dizia agora escapava da boca do próprio Senhor. E isso era uma profecia. Porque no fundo todos sabiam. Ela não foi apenas uma concubina que desistiu. Foi uma mulher que, ao morrer, desmontou uma peça inteira. Uma engrenagem de obediência, vaidade e falsa segurança. As noites ficaram mais silenciosas. As cortinas mais pesadas. As refeições mais vazias. As concubinas se moviam com mais cuidado, como se a própria memória dela fosse uma armadilha no tatame. Cada risada parecia fora de lugar. Cada gesto ousado, um crime não declarado. E o mais assustador? Ninguém sabia o que ela queria. Se foi vingança, libertação ou apenas cansaço. A dúvida era o que corroía, o mistério deixado para trás. A carta com ideogramas simples, o leque fechado, o espelho virado, como se ela tivesse deixado pistas ou maldições. As mais supersticiosas passaram a evitar seus antigos aposentos. Diziam que certa noite, uma serva viu o leque se mover sozinho. Outras juravam sentir um perfume doce onde ela costumava sentar. E mesmo as céticas evitavam andar descalças por ali, por via das dúvidas. O daimyo mandou que retirassem o futon que ela usava, que queimassem seus tecidos. Mas o cheiro dela ficou, no papel de arroz, nos instrumentos de música,
nos silêncios longos entre os poemas, e acima de tudo, nas escolhas das outras concubinas, que agora sorriam apenas por educação. Aquele erro de nome foi mais do que um deslize. Foi a confirmação de que ela venceu. De que, mesmo sem intenção, virou símbolo. E símbolos são perigosos, porque não podem ser chicoteados nem substituídos, só temidos ou venerados. E às vezes, os dois. Naquela noite, ninguém foi convocado. O daimyo se recolheu sozinho. O chá esfriou na bandeja. E o leque, aquele novo, preto, deixado por mãos desconhecidas, permaneceu no altar, intacto. Porque alguns nomes, uma vez ditos fora de hora, nunca mais se calam. Quando a nova concubina desmaiou no salão, ninguém correu, ninguém gritou. Apenas observaram, em silêncio absoluto. Porque no fundo, todas sabiam. Não foi fraqueza, foi sobrecarga. E ninguém queria ser a próxima a cair de cansaço, fingindo leveza. Aquela queda foi um manifesto, sem palavras, sem ensaio, mas compreendido em cada suspiro. Nos dias seguintes, a rotina da corte se tornou uma performance desconectada. Sorrisos sem brilho, poses sem convicção. O daimyo fingia não notar, mas os olhos dele vagavam, procurando algo que nem ele sabia nomear. Talvez saudade, talvez culpa, talvez só a lembrança de um silêncio que se recusava a morrer. Os poemas passaram a soar vazios, repetitivos, copiados de telas antigas e sentimentos fingidos. A concubina do leque fechado havia deixado um vazio que nenhuma metáfora preenchia. Porque o que ela tirou não foi só a própria presença, foi a certeza de que aquele sistema funcionava. Nos bastidores, as servas cochichavam mais do que nunca. Ela sabia demais, diziam. Ela viu demais. Teorias surgiam. Que ela teria ouvido algo, ou flagrado alguém, ou sido a prova viva de que até a perfeição sufoca. Mas a verdade é que ninguém sabia. E essa ignorância era o que mais doía. Uma noite, Lady Cole escreveu um poema e o deixou sob o travesseiro do daimyo. Um gesto ousado, um flerte poético, mas ele não respondeu. E no dia seguinte, o papel havia sido devolvido, sem palavras, só dobrado, em formato de leque. E isso foi o suficiente para que ela ficasse 3 dias sem sair do quarto. As tentativas de substituir a antiga concubina começaram a falhar. Novatas vinham e iam. Algumas brilhavam por uma semana. Outras eram ignoradas desde o primeiro chá, porque a comparação era inevitável. E o padrão que ela deixou era impossível de alcançar. Afinal, como competir com alguém que morreu antes de se corromper? O daimyo passou a evitar o salão principal. Preferia o jardim, o lago, a solidão. Como se a imagem dela estivesse colada nos corredores. Ou pior, como se ela tivesse se tornado um reflexo do próprio fracasso dele. Porque no fim, ela não desafiou seu poder com gritos, mas com a recusa de continuar existindo só para servi-lo. A corte, sem perceber, começou a mudar. Lentamente, dolorosamente. Algumas regras foram relaxadas. As cerimônias diminuíram. Até o ritual do chá perdeu solenidade. Não por reforma oficial, mas porque ninguém mais sabia como fingir que nada aconteceu. E é assim que impérios se enfraquecem. Não com invasões, mas com gestos sutis. Um leque que não se abre. Um chá que não é bebido. Uma mulher que se recusa a sorrir quando esperam que ela desapareça. E o mais irônico? Ela fez tudo isso, sem nunca levantar a voz. Anos depois, quando perguntavam às mais velhas sobre aquela concubina do leque fechado, nenhuma dizia seu nome. Algumas sorriam. Outras desviavam o olhar. Mas todas, pausavam por um segundo, como se estivessem abrindo uma gaveta onde se guarda algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Ela havia se tornado a nota de rodapé que assombra todo o parágrafo. Ninguém falava dela, mas todas escreviam como se ela ainda estivesse por perto. Nas cartas entre servas, surgiam frases como "fechei o leque hoje" ou "o chá ficou na bandeja". Código, linguagem, um idioma inventado por quem entendeu que obediência demais mata aos poucos. Com o tempo, o leque virou símbolo. Servas começaram a bordá-lo em seus lenços. Concubinas mais ousadas usavam-no nas mangas.
E em certas noites, uma ou outra deixava um leque fechado no altar, não como provocação, mas como prece. Uma maneira de lembrar que sim, ainda havia escolha, mesmo dentro das paredes que fingiam ser eternas. O daimyo, envelhecido, passou a repetir algumas frases dela sem perceber. Certa vez, ao corrigir um poema, comentou: "Está bonito, mas soa desesperado." Era exatamente o que ela dizia, com aquele sorriso torto, ao ouvir os haikais das rivais. Aquelas palavras voltaram como eco, e ele nem sabia de onde vinham. As novas concubinas a conheciam só por fragmentos, por gestos, por silêncios herdados. Mas sabiam que existira, sabiam que era perigosa. Sabiam que um dia, alguém olhou no espelho e decidiu não mais aceitar o reflexo que pintaram para ela. E isso no fundo mudava tudo. O leque dela, o original, desapareceu. Ninguém soube dizer onde foi parar. Mas lendas começaram a surgir. Que estaria escondido sob o altar do jardim. Que teria sido enterrado com outra concubina. Que teria sido queimado e sua fumaça ainda paira sobre o lago. Não importava. Ele estava em todo lugar. Porque ela não deixou herdeiras, nem discípulas. Ela deixou o que poucas conseguem: uma fissura. Uma pequena rachadura no teatro da obediência. E por essa fissura começou a entrar luz. Não forte, não brusca, mas suficiente para que outras começassem a enxergar. E assim, sem coroas, sem estátuas, sem retratos, ela se tornou eterna. Não por ter sido escolhida, mas por ter escolhido. E mesmo que os livros não citem seu nome, cada vez que uma mulher do palácio fecha o leque por um segundo a mais, é ela que está ali, piscando por entre as dobras da história. Séculos depois, arqueólogos encontraram um leque negro, dobrado, entre as ruínas de um antigo harém feudal. Nenhuma inscrição, nenhum ornamento, só o peso do objeto, leve como ar, denso como memória. A tinta, desbotada pelo tempo, ainda parecia respirar. E havia algo inquietante. Ele estava fechado. Como se esperasse. Os estudiosos discutiram sua origem, sua simbologia, seu material. Mas nenhum chegou a um consenso. Um leque assim, sem função estética, sem decorações, não fazia sentido dentro da iconografia tradicional japonesa. Exceto se fosse um recado, uma vírgula esquecida no final de uma frase que ninguém ousou escrever inteira. O objeto foi enviado a um museu, exposto atrás de vidro, com explicações técnicas frias. Mas os visitantes, ao passar por ele, estranhavam algo. Um calafrio, uma melancolia súbita. Alguns disseram ouvir sussurros, outros sentir perfume. E sempre, sempre, havia uma mulher parada ali por mais tempo que o normal, sem dizer nada, só olhando. Porque aquele leque não era só objeto. Era o símbolo de todas as mulheres que viveram caladas para que outras pudessem gritar. De todas que escolheram desaparecer da cena, para que a peça toda desabasse. E de todas que entenderam que o maior ato de rebeldia, às vezes, é não seguir o roteiro. A concubina do leque nunca teve nome registrado, nenhum retrato, nenhum poema assinado, mas deixou o que toda a história deseja, um final que não se encerra, um ponto que vira espiral, um rastro que não se apaga, mesmo depois da morte, mesmo depois dos séculos. Se ela existiu exatamente como contamos aqui, talvez não. Mas o que é a história, se não o eco de quem nunca teve voz? Talvez ela seja uma fusão de muitas, ou a soma das que disseram não com os olhos, quando a boca era proibida. E isso é mais verdadeiro do que qualquer data. O daimyo morreu como todos os daimyos, com títulos, silêncio e arrependimentos que ninguém ousa escrever nas lápides. O palácio virou ruína, as cortinas viraram pó. Mas o leque, esse sobreviveu. Porque símbolos não morrem, só mudam de mão, de geração, de rosto. Hoje, ao fechar um leque, uma mulher talvez não saiba o porquê. Talvez ache que é apenas um gesto delicado, um costume antigo. Mas talvez, só talvez, esteja repetindo um protesto, um lamento. Ou quem sabe, um sussurro. O mundo dorme diferente desde então. Porque há histórias que não terminam quando acabam. E essa sussurra por entre as dobras do tempo, esperando alguém que ainda escute. Ela não gritou, não lutou com espadas,
Não rasgou os tecidos da tradição, mas deixou um mundo rachado com um simples gesto: fechar um leque. Enquanto os homens escreviam tratados sobre honra, guerras e linhagens, ela arquitetou uma revolução silenciosa nos corredores abafados do prazer. E venceu. Porque não quis vencer, quis desaparecer com dignidade. E sem querer virou espelho. Seu nome se perdeu, mas seu gesto atravessou séculos. Está na mulher que recusa sorrir quando esperam simpatia. Na que silencia quando querem explicações. Na que fecha o leque e se levanta. Talvez ela nunca tenha existido exatamente como contamos. Mas o mundo é feito dessas figuras que nascem entre as rachaduras do oficial. Das que nunca tiveram espaço, mas sempre deixaram marca. E se você escutou até aqui, é porque também sente que há algo errado com o papel que te deram. E talvez, só talvez, esteja pronto para fechar o seu próprio leque também. Se essa história sussurrou algo dentro de você, comenta aí embaixo. O silêncio dela me acordou. Seu comentário é como uma oferenda deixada no altar. Ajuda a manter essas memórias vivas. E aproveita para dizer de onde você está nos ouvindo. É sempre mágico saber de que canto do mundo essas vozes adormecidas continuam ecoando. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Não para ajudar o algoritmo, mas para ajudar o passado a não desaparecer de vez. Nos vemos na próxima história. Entre sombras, memórias e os segredos que só se revelam quando a luz apaga. Boa noite.